eu tive alguns... e por afinidade, aí eu acho que entra uma questão fundamental na prática cotidiana do design, que é a questão da afinidade. E essa afinidade, por vezes, ela não é uma afinidade que se escolhe, é uma afinidade que se tem. E não tem conversa, é difícil mudar essa afinidade. Então, eu tenho pouca afinidade com a cultura empresarial. A começar pelo meu próprio escritório, que não consigo organizar enquanto empresa, e fiz trabalhos para empresas, tive contato com várias empresas ao longo dessa trajetória aí de mais de 20 anos de trabalho incessante, contínuo. Tive várias vezes envolvido com empresas. E no entanto, os trabalhos com as empresas nunca vão adiante, nunca tive problemas de nenhuma espécie, no sentido ético, qualquer coisa que o valha. Porque por falta de afinidade, os discursos não batem, e não é... A conversa não flui com o interlocutor, com o cliente. E não é, inclusive, por falta de afinidade pessoal. Ou seja, nunca fui destratado absolutamente. Imagina, sempre fui tratado com muita deferência. Não tenho nenhuma queixa de nenhum empresário que tenha conversado comigo e que o trabalho não tenha dado certo. Mas simplesmente não anda. Nunca deu frutos. Enquanto que a minha atividade no design ligado à educação e cultura, sempre deu excelentes frutos. Então, eu me sinto completamente à vontade, tenho afinidade com o trabalho com educação e cultura. E o que é trabalhar com educação e cultura em design? Então, para mim, essa história, ela começa com um vínculo via design editorial. Ou seja, eu passei a fazer uma série de trabalhos ligados ao livro didático. Então, a minha trajetória, na verdade, eu trabalho com livro didático há mais de 20 anos já, ininterruptamente. Então, eu faço direto livro didático. Pelo menos uma década eu me dediquei fundamentalmente à editora Ática, que era a maior do mercado. Então, eu tive o privilégio, que eu considero um privilégio, de projetar livros que ficaram como campeões de venda durante anos a fio. Anos a fio. E livros em que eu tinha uma intervenção muito grande. Uma intervenção que não chega nem aos pés do que eu tenho hoje. Então eu começo a fazer livro didático em meados dos anos 80 e faço até hoje. Tem que entregar amanhã de manhã, mais um, enfim, aquelas coisas. E o livro didático tem uma coisa muito interessante, e em particular quando eu comecei a fazer livro didático. Quer dizer, eu tenho hoje um espaço de intervenção no livro didático que eu projeto muitíssimo menor do que eu tinha quando eu comecei. Eu não tinha, vamos dizer assim, nem experiência e nem prestígio pessoal quando eu comecei. E tenho, depois de 20 anos, mais experiência e mais prestígio do que eu tinha antes, e meu espaço só diminuiu. E as razões para isso são a serem avaliadas, né? São outra conversa. E também não passa nada pelo lado pessoal. Ou seja, não é que eu briguei com alguém, criei uma inimizade qualquer, nada disso. Sempre fluiu muito bem. Faço os 3 níveis, me sinto sempre mais à vontade. Os melhores livros que eu acho que eu fiz são de ginásio e colégio. Eu continuo falando de ginásio e colégio, porque tem todas as mudanças, e as mudanças podiam ter eliminado ginásio e colégio. Não eliminaram. Tem primário, ginásio e colégio. Acabou. E continua. Os nomes mudaram, mas a lógica é rigorosamente a mesma. A única mudança que houve significativa foi há cerca de 2 anos, onde agora o nosso antigo primário, que era da 1ª à 4ª, agora passou a ser 1ª à 5ª, né? Começa um ano mais cedo. Então, o ensino obrigatório no Brasil era aos 7 anos, passou a ser aos 6 anos, isso é uma legislação de 2 a 3 anos. Isso mudou o livro didático, então o livro didático ia da 1ª à 4ª, 5ª à 8ª séries e 1ª à 3ª série do ensino médio. Então passou a ser fundamental e médio, mas o fundamental era dividido em 1ª, 4ª, 5ª, 8ª, que era rigorosamente ginásio, primário e ginásio. E houve essa mudança, então atualmente nós temos do 1º ao 5º ano
é o ensino, é o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, entenda, leia-se, ginásio, agora não é mais de quinta ou oitava, mas é sexto ao nono ano. Pois bem, então, na verdade, passou de 8 livros para 9 livros o ensino fundamental. E, enfim, então é nesse território que eu sempre trabalhei. E trabalhei por, enfim, acasos e circunstâncias, e esses acasos nunca são tão por acaso, exatamente como eu disse, eu já tive muita relação com empresários e essa relação nunca frutificou, e tenho relação com o pessoal do livro didático, da educação e da cultura, e essa relação sempre frutificou. Então, não por acaso é que eu fui cair nesse setor aí, nesse segmento. Eu, quando comecei a fazer os livros didáticos, eu costumo dizer que o livro didático ele é o patinho feio da indústria editorial e do design gráfico, né? Não tem nada pior produzido do que o livro didático. O livro didático tem melhorado, mas continua sendo um patinho feio, talvez não tão feio quanto era, mas continua sendo um patinho feio. Então, é aquela produção que você não pode mostrar com orgulho. Olha só o que eu fiz por conta da linguagem gráfica. Porque você pega o produto em si, livro didático, como é tiragem de milhões, e o custo a discussão de custo é brutal, então o livro didático acaba sendo o mais barato possível do ponto de vista de produção gráfica. No entanto, o alcance social do livro didático, quer dizer, e aí eu digo exatamente como um privilégio, e eu não fiz o livro didático esperto que foi adotado em 3 escolas particulares da elite total. Eu fiz o livro didático, ou livros didáticos, que foram campeões de venda do Acre ao Rio Grande do Sul, no Brasil, campeão absoluto. E o livro era bom, e eu ajudava o livro a ser bom. O meu trabalho fazia diferença. E as escolas bacanas da elite adotavam o livro, e a escola da periferia adotava o livro. E todo mundo, e esse livro não é assim, a embalagem do sabonete que eu uso, é o livro que os jovens do país inteiro usavam todo dia para aprender a língua, para aprender a cultura e assim por diante.